Passemos agora então à lei que relaciona a tensão com a deformação. Para tal, essa lei, então vamos apresentar a lei particular, que é a lei de Hooke. Primeiramente vamos apenas ver a lei de Hooke particular. Considere-se então um provete de secção circular. Sabe-se que este provete inicialmente tem um comprimento Li e uma área inicial. É aplicada então uma força de tração ao provete e ficaremos então com uma secção transversal com uma dada área AF. O provete então alongou um dado delta. Sabe-se que a área final é inferior, a área da secção é inferior à área inicial, pois o material alongou. Mas, no entanto, como estamos nas pequenas deformações, não se considera o que acontece na realidade, mas considera-se a aproximação de que a área final é igual à área inicial. Conclusão, é uma constante, neste caso. Bem, se aplicássemos então o ensaio de tração à peça, o que seria obter seria este diagrama de força de deslocamento, que para a força F1 nos iria dar o deslocamento ΔI. E para a força F2 iria nos dar o deslocamento ΔII. Já sabemos que esta força de deslocamento está relacionada com a constante elástica do material, que é obtida por esta expressão, o que será igual a dizer que é igual ao F1 ΔI ou F2 ΔII. Bem, sabendo que a tensão e a força podem ser então relacionadas por esta expressão, e a deformação pode ser obtida por esta expressão, este gráfico que obtivemos pode então ser transformado num gráfico tensão-deformação, em que a tensão é a força sobre a área e deformação, que é o deslocamento sobre o comprimento inicial. Bem, aqui para o caso poderíamos ter então σ1 era igual a F1 sobre a área, e iria-me dar um ε1 que era igual ao ΔI sobre o comprimento inicial. Aqui poderia ter σ2 é igual a F2 sobre a área, que iria dar esta deformação linear. Consegue-se perceber por aqui que isto tem um dado ângulo alfa. Vamos agora ver que esta altura que aqui está, poderíamos denominá-la por ΔΣ. E este comprimento que aqui está, poderíamos determiná-lo por ΔΕ. Note-se que alfa é igual ao arco tangente de ΔΣ sobre ΔΕ. Mas alfa é uma constante. É a constante elástica do material. Este alfa, ou esta tangente do ângulo alfa, é denominado pela letra E, que é o módulo de elasticidade, ou o módulo de Young.
que foi o investigador que descobriu esta constante elástica e a documentou. Poderemos então dizer que sigma é igual a E epsilon. E esta que aqui está é a lei de Hooke particular. Note-se que para uma dada valor de sigma, teremos sempre um dado valor de epsilon. E essa relação é dada por esta constante material. Em termos de unidades, a constante elástica, portanto o modo de elasticidade ou modo de Young, é perceptível que é dada por Pascal e ausência de unidade. Por conseguinte, é dada em Pascal. O Pascal vem do delta sigma e a ausência de unidade vem do delta epsilon. Vamos agora aplicar este conceito, mas ao corte. Portanto, vamos continuar e vamos agora considerar um cubo e vamos submeter o cubo a uma força de corte. Vamos prender o cubo na sua base, simplificando o problema. E na face superior vamos aplicar uma força que vai distorcer o cubo nesta direção. O deslocamento obtido nesta parte aqui, nesta face, será representado pela letra delta. E o comprimento, a altura do cubo, será pela letra D. O ângulo de distorção será representado pelo gama, tal e qual como era dado inicial. Uma vez que estávamos nas pequenas deformações, vai considerar-se que o volume inicial é igual ao volume final. E também a altura inicial é igual à altura final, tal e qual como a área de apoio da força inicial é igual à área final. Bem, mais uma vez, seria possível, com base nesta pequena experiência experimental, obter um gráfico que relacionasse a força com o deslocamento. Para uma dada força F1, estaríamos então a obter um deslocamento ΔI. Para uma força F2, o deslocamento seria proporcionalmente maior. E então teríamos uma relação entre o F e o Δ que seria constante. Pois bem, mais uma vez, tal e qual como há pouco, já verificamos que podemos transformar esta força aplicada sobre uma área inicial. Podemos aplicar então o conceito da tensão e dizer que a tensão de corte é igual à força aplicada sobre a área. E em relação à distorção, tal como visto anteriormente, também podemos dizer que é aproximadamente igual ao delta sobre o D. Podemos então, com base neste gráfico, desenvolver um segundo gráfico. E neste gráfico traçar o gama e traçar a tensão de corte, sabendo que a tensão de corte é igual à força sobre a área e a distorção é igual ao delta sobre o D. Vimos então que para uma força F1 passaríamos a ter uma tensão de corte F1, tal 1, perdão. E para uma tensão de corte 2 seria obtida com base na força sobre a área, a força 2. Esta daria então o nosso gama e este seria o gama 1 e este o gama 2. Íamos obter então uma curva, também ela linear e reta, a passar nestes pontos. Esta curva também irá ter um dado ângulo beta, sendo que,
se olharmos para aqui, vemos que existe aqui um ΔT tal, perdão, e aqui um delta gama. O beta, voltando a fazer como há pouco, é dado por ΔT tal e delta gama. Posso dizer que a tangente de beta é igual a delta tal sobre delta gama. Note-se que este beta é constante ao longo de toda a curva. E, mais uma vez, temos aqui uma constante material, que me relaciona as tensões de corte com as distorções. Esta constante material denomina-se por módulo de distorção. E, regra geral, é dada pela letra G. Também é denominado, muitas vezes, por módulo ao corte. Note-se que a expressão da lei de Hooke particular para o corte é dada então por tau é igual a G vezes o gama. Mais uma vez, se verificarmos a expressão original, que G é igual a tau sobre gama, verificaríamos que em cima estaremos com pascais e em baixo teremos a dimensional, o que nos diz que o G é dado em pascais. Em relação agora ao módulo de distorção, em materiais isotrópicos, o Q pode ser obtido com esta expressão. Sendo que o E é o módulo, como já vimos, de elasticidade, e esta nova letra que aqui aparece será o tópico de uma próxima apresentação, é o coeficiente de Poisson. Vai agora apresentar-se o conceito de coeficiente de Poisson. Considera-se então, para o efeito, uma barra desenvolvida então nos seguintes eixos. A barra tem comprimento inicial L, tem uma altura H e uma profundidade D, sendo que este então pode ser o eixo do X, Y e Z. Vai aplicar-se uma força à barra F, uma força de tração. E, por conseguinte, a barra vai modificar a sua geometria. Para clarificar melhor a imagem, vai apresentar-se a deformação segundo alguns planos. Portanto, vamos apresentar a deformação segundo o plano X e Z, que é vendo esta face, aqui a azul, e segundo esta face aqui a azul, teremos então esta configuração inicial. Vamos ver o que acontece também segundo a direção Y, segundo o plano X, Y, o que será, por exemplo, esta face
Após a aplicação da força, a peça irá deformar e irá ficar com esta configuração. E após a aplicação da força, na outra direção, também irá ficar com esta configuração. Repare-se que o comprimento inicial, teríamos o H, o L inicial, e passaremos a ter um L final, que é naturalmente o mesmo na outra perspectiva. Aqui teremos um H inicial que será transformado num H final. E aqui teríamos um D inicial que será transformado num D final. Por conseguinte, a peça modifica a sua geometria. O que acontece em termos de deslocamento ou de deformação? Segundo x, passaremos a ter um ΔX, a peça alonga. E isso é perceptível nas duas direções. Segundo z, passaremos a ter um encurtamento, um ΔZ. E segundo y, também um encurtamento, um ΔY. Podemos então escrever, para simplificar, as seguintes deformações. Segundo x, a deformação é dada por ΔX sobre o L inicial. E é positivo, pois a peça alonga. Segundo y, passaremos a ter então ΔY sobre o comprimento d. E é negativo, pois a peça encurta. E segundo z, será igual a ΔZ sobre o H. E é negativo, pois a peça também encurta. No que respeita ao estado de tensão, verifica-se que a barra, por estar sujeita a uma força de tração, no seu interior, nesta secção, se fizéssemos um corte, estaria então sujeita a um estado de tensão segundo x igual à força sobre a área. Equivalente, portanto, esta seria a área da secção, equivalente à força aplicada. Segundo as outras direções de y e z, não há forças aplicadas. Por conseguinte, o estado de tensão, e não há impedimento de deslocamento, o estado de tensão será nulo. Bem, estamos agora em condições de abordar o tema do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson define-se por esta letra grega, μ, e é igual a menos o epsilon na direção transversal sobre o epsilon na direção longitudinal. O que isto significa? Tendo nós uma barra que seja tracionada, a direção longitudinal é a direção da barra. É a direção que é equivalente ao eixo da barra. Portanto, esta será a direção longitudinal, que é onde está a ser aplicada, a direção também onde está a ser aplicada a força. E a direção transversal é a direção perpendicular à aplicação da força. Se olhando agora para o nosso exercício, perceberíamos que seria possível obter os coeficientes de Poisson, e vamos ver, em duas direções. Por exemplo, o coeficiente de Poisson no plano x, y, seria igual a menos o epsilon y sobre o epsilon xx. E
o coeficiente de Poisson na direção x, z seria igual a menos εzz sobre εxx. Note-se que esta é a direção longitudinal de aplicação da força, portanto é na direção onde está a ser aplicada a força, e esta será a transversal. Tal e qual como neste caso e neste caso. No caso de materiais isotrópicos, experimentalmente verifica-se que o coeficiente de Poisson não depende da direção. Por conseguinte, é constante. Recordando agora, vamos fazer uma aplicação do coeficiente de Poisson, recordando agora a lei de Hooke, é possível escrever que sigma xx é igual ao módulo da elasticidade εxx, o que será equivalente a escrever εxx é igual a sigma xx sobre E. Bem, o coeficiente de Poisson na direção sigma xy diz-me que é igual a menos εyy sobre εxx. Eu posso então escrever menos εyy sobre, abre parênteses, e substituo o εx. Pois, mando agora este termo para e multiplico pelo coeficiente de Poisson e permite-me escrever então que é possível obter a deformação na direção y, note-se, sabendo a tensão na direção x, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material. É óbvio que a mesma dedução é válida para a direção z. Fazendo a devida substituição, obtém-se a deformação linear na direção z como dependente da tensão x, do coeficiente de Poisson do material nessa direção, nesse plano, e do módulo de elasticidade. Recordo mais uma vez que no caso do material isotrópico, as expressões ficam muito mais simples e, portanto, uma peça solicitada tridimensionalmente desta forma, a atração, o εxx seria obtido por sigma xx sobre E, o εyy seria obtido com menos coeficiente de Poisson sobre E sigma xx e o z seria igual a menos coeficiente de Poisson sobre E sigma xx. Até o momento, apenas se considerou materiais com um carregamento bem definido e, portanto, por exemplo, uma viga com um esforço axial ou um bloco com um esforço de corte e, portanto, neste caso teríamos sigma x diferente de zero
e todas as outras tensões seriam igual a zero, pois não há tensão nas outras direções, e neste caso apenas o corte seria, vamos aqui supor, portanto, todas as tensões normais são nulas, neste caso, e vamos supor que nestas duas direções, portanto, as não solicitadas também eram zero e apenas numa delas, nesta, seria diferente de zero. Portanto, até ao momento, o que se teve aqui a deduzir foram apenas para estes casos simples de tensão. Cuja lei de Hooke é dada por modo de elasticidade vezes a deformação para a tensão e para o corte é igual ao modo de torção vezes o gama. No entanto, há outro tipo de carregamentos mais complexos que induzem um estado de tensão num cubo, por exemplo, infinitesimal, com tensões segundo Z ou Y, tensões de corte numa dada direção. Enfim, um estado de tensão bastante mais complexo. Neste caso, a lei de Hooke mais particular já não é válida. Temos que recorrer à lei de Hooke generalizada. Bem, na lei de Hooke generalizada, o que acontece é que o nosso cubo está então sujeito a um estado de carregamento muito complexo. Vamos, só para compreender o conceito, vamos considerar então um cubo sujeito a um carregamento apenas nas direções x, y. Portanto, vamos ter um sigma z um sigma y e um sigma x. Portanto, neste caso, teremos então que sigma x é diferente de zero, sigma y é diferente de zero e sigma z é diferente de zero. Vamos considerar ainda que ainda não há corte. Portanto, vamos considerar o corte como nulo. Bem, através do princípio da sobreposição de efeitos, é possível dizer que este estado de tensão é equivalente à soma do mesmo cubo sujeito ao estado de tensão de cada uma das direções isoladas. Portanto, isto será igual a termos este cubo só com a solicitação segundo x mais sobrepor depois o efeito proveniente à solicitação segundo y e sobrepor o efeito da solicitação segundo z. Podemos então olhar para cada uma destas solicitações e, no final, somar os seus efeitos. Portanto, teremos 3 cubos então para analisar. Vamos então analisar o que acontece na direção x, portanto, para o cubo 1. Vamos selecionar então, vamos representar o cubo.
e vamos aplicar o estado de tensão. Este estado de tensão o que faz é alongar o cubo segundo a direção x. Vou tentar representar então o cubo após a deformação nesta direção. Portanto, ele alonga. Passamos a ter então uma deformação segundo um ΔZ, passamos a ter um ΔY e passamos a ter um ΔX, segundo cada uma das direções. Pela lei de Hooke, o que eu sei é que, lei de Hooke, vou escrever aqui em cima, lei de Hooke, o que eu sei é que o εxx é igual ao σx sobre E. E que o epsilon, utilizando o conceito do coeficiente de Poisson, eu sei que o epsilon y é igual a menos coeficiente de Poisson sobre E sigma xx. E na direção z é igual a menos coeficiente de Poisson é sigma xx também. Pois bem, isto é o que acontece ao cubo 1, quando é solicitado na direção x. Quando é solicitado na direção y, vou aqui a representar o mesmo cubo, e vou então aplicar-lhe um estado de tensão só segundo y, o que permitirá então obter esta nova configuração. Estou a exagerar bastante na formação do cubo, que é para termos noção do que acontece quando aplicamos um estado de tensão sigma y e, portanto, ele alonga numa dada direção, na direção y alonga, e encurta nas outras duas, na direção segundo z encurta, perdão, na direção segundo x encurta, e naturalmente também na direção segundo z encurta. Conseguinte, aplicando então a lei de Hooke, eu sei que o epsilon y é igual ao sigma y sobre E, e aplicando o conceito de coeficiente de Poisson como há pouco, eu sei que estas deformações segundo x são dadas por esta expressão e por esta expressão. Note-se que a dedução destas duas expressões foi dada anteriormente nos slides do coeficiente de Poisson. Portanto, isto é o que acontece na direção 2. Na direção 3, na direção segundo z, então, repetindo o processo, temos o cubo, e o cubo vai ser solicitado segundo a direção z, permitindo então que ele alongue e passe então por uma configuração assim semelhante. Mais uma vez, refiro que estou a exagerar na dimensão final do cubo para dar uma ideia de como é que seria a sua deformada. Seria então aqui o sigma zz e embaixo um sigma zz. O que acontece em termos de deformação? Segundo x teremos um ΔX, segundo y teremos um ΔY e segundo z teremos o ΔZ. Então será natural que teremos um εzz, que pela aplicação da lei de Hooke me permite escrever sigma zz sobre E, e um εxx que será obtido por esta expressão e por esta expressão.
Mais uma vez reforço a ideia que estes dois foram já deduzidos anteriormente. Bem, o princípio da sobreposição de efeitos permite-me então somar todas estas componentes. Sei então que o epsilon total, segundo x, será igual ao epsilon xx do primeiro carregamento, mais ao epsilon xx do segundo carregamento, mais ao epsilon xx do terceiro carregamento. E o epsilon y total será igual ao epsilon y do primeiro carregamento e somado ao do segundo e ao do terceiro. E o total do epsilon zz será semelhante aos anteriores, a soma das três solicitações. Bem, está na altura então de substituir cada uma destas componentes pelos valores que nós tivemos até o momento a escrever. Repare-se que posso dizer que o epsilon, e vou agora deixar cair o total, só vou escrever epsilon xx, será então sigma xx sobre E, que é este valor, mais este valor aqui, epsilon xx, portanto, será negativo, o sinal é menos, coeficiente de Poisson sobre E, epsilon y, e para o carregamento 3, reparem, ficaria também menos, e agora, coeficiente de Poisson, sigma zz. O epsilon y, vou procurar para o primeiro carregamento quanto é que deu, portanto dá menos coeficiente de Poisson modularidade sigma xx. No segundo carregamento, aqui está ele, dá mais sigma y sobre o módulo de cidade, e para o terceiro carregamento dará menos coeficiente de Poisson sobre E, sigma zz. Por fim, o último, a deformação segundo Z, terei, então, para o primeiro caso de carga menos coeficiente de Poisson módulo de cidade, menos para o terceiro caso, coeficiente de Poisson módulo de cidade y, e para o terceiro caso, sigma zz sobre E. Pois bem, este sistema de equações que nós aqui agora escrevemos é que é denominada a lei de Hooke. Generalizada. Esta lei de Hooke generalizada é aplicada, então, a um carregamento triaxial. Portanto, o que quer dizer que poderemos ter um carregamento que solicita a peça nas três direções, x, y, z. É considerando que o material é isotrópico, e que estamos no domínio das pequenas deformações. Ainda que o material não excede o limite elástico, tendo a curva do material esta configuração, força de deslocamento, estaremos sempre, até ao limite da força elástica, estaremos sempre a trabalhar até esta curva, até esta linha. No que respeita ao corte, a lei de Hooke generalizada trabalha cada uma das componentes de corte da seguinte forma, e vou colocar aqui na lateral. Portanto, o gama XY é igual ao tau
xy sobre g. O gama yz é igual ao tal yz sobre g. E o gama zx é igual ao tal zx sobre g. Estas 6 expressões definem então a lei de Hooke generalizada. Vai agora introduzir-se o conceito de extensão volumétrica. Bem, considere-se então um cubo sujeito a um estado de tensão, e esse estado de tensão pode ser multiaxial. Portanto, neste caso, triaxial. Apesar de estar a representar sempre as tensões como positivas, este estado poderia considerar perfeitamente as tensões num dos lados opostos. Bem, por aplicação deste tipo de carregamento, o cubo irá deformar-se e irá apresentar a seguinte deformação. Vou desenhar então o cubo na sua configuração deformada. Supor que ele então deformou para esta configuração. Sendo que recordo que a configuração original seria algo deste género. Consegue-se compreender que o cubo sofreu então uma deformação segundo x, um delta x, uma deformação segundo y, um y, um delta y, e uma deformação segundo z, o eixo dos z's. Após esse carregamento, então, verifica-se que a deformação segundo x é igual ao ΔX sobre o comprimento inicial. E de forma a simplificar o problema, vamos considerar que um cubo era um cubo unitário. Portanto, cujas dimensões seriam 1 segundo x, 1 segundo y e 1 segundo z. O que quer dizer então que o seu comprimento inicial era 1. Dará então ΔX sobre 1. A deformação segundo y é igual a ΔY, neste caso é negativo, sobre L2. L2 era 1 também. ΔY sobre 1. E a deformação segundo z será o ΔZ sobre L3, que é a deformação segundo z, o comprimento segundo z, que dará então ΔZ sobre 1. Bem, o volume inicial da peça é igual a Lx, Ly, Lz, que dá 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1 metro cúbico. O volume final, por sua vez, é igual ao Lx final multiplicado ao Ly final multiplicado ao Lz final. E o Lx final, vou pôr aqui Ly, vamos começar por este. O Ly final é igual ao Ly inicial mais o ΔY. E o Lx final é igual ao Lx inicial mais o ΔX. E por seu turno, o nosso Lz final é igual ao Lz inicial mais o ΔZ. Então quer dizer que o nosso volume, no fim, ficará algo como Lx inicial mais ΔX, que multiplica ao Ly inicial mais ΔY, que multiplica ao Lz inicial mais
ΔZ. Recorda-se que estes L's iniciais são todos unitários. É a premissa do início do exercício, que o cubo tinha comprimento unitário. Ficaremos então com 1 mais ΔX, 1 mais ΔY e 1 mais ΔZ. Pois bem, já verificamos que, por estas expressões, que ΔX, porque ela era igual a 1, é igual, neste caso, ao próprio εx, ΔY é igual ao próprio εy, e o ΔZ será igual ao εz. Substituímos diretamente na expressão, obtenho 1 mais εx multiplica a 1 εy a 1 mais εz. Continuando a desenvolver esta expressão, chegarei então a esta expressão que vou aqui colocar. Note-se que com as deformações, estamos no campo das pequenas deformações. Vou aqui colocar pequenas deformações. E no campo das pequenas deformações, as deformações são muito pequenas, andarão sempre na ordem dos 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4. Por conseguinte, sempre que nos aparece uma deformação vezes uma outra deformação na mesma ordem de grandeza, estaremos a falar de 10 expoente menos 6 a 10 expoente menos 8. E sempre que uma deformação é multiplicada a uma outra deformação e a uma terceira deformação, estaremos a falar de ordens de grandeza muito inferiores. Então o que se passa é que nesta expressão, de facto, vamos poder simplificar, porque este termo é muito pequeno comparativamente a qualquer um dos outros, tal como este e tal como este. Também este é muito inferior. E então a expressão fica simplesmente 1 mais εxx mais εy mais εzz. Será este então o nosso volume final, considerando uma deformação de pequenas deformações. Quer dizer, então, repetindo, que os termos de segunda ordem e terceira ordem podem ser negligenciados. Pois bem, ficamos então com o volume final. Podemos então fazer o cálculo da variação volúmica. Vou escrever então variação volúmica. E essa variação volúmica é igual ao volume final menos o volume inicial. E então o volume final é 1 mais εxx mais εy mais εzz, que subtrai o valor do volume inicial, que vimos há pouco, era 1. Dá-nos então que a variação volúmica é igual a εxx mais εy mais εzz. A extensão volúmica, ou a variação de volume, por unidade de volume, vou escrever corretamente, a extensão volumétrica do material, também ela um valor adimensional,
que é equivalente a dizer variação de volume por unidade de volume, é igual ao ΔV sobre o volume inicial. E neste caso, ficaremos então com a soma dos épsilons a dividir por 1, que dá naturalmente a soma dos épsilons. Este será então a nossa extensão volumétrica do material, é definido por esta expressão. A extensão volúmica pode ser relacionada não com as deformações, mas poderemos relacioná-la com as tensões. Para tal, recorda-se então a lei de Hooke generalizada vista anteriormente. Neste caso, o que se vai fazer é pegar em cada uma das deformações que a lei de Hooke define e vai substituir no respectivo local na expressão. O epsilon y também será substituído. E o epsilon zz também será substituído. A substituição destas expressões permite-nos então escrever a deformação, a extensão volúmica do material, a variação de volume por unidade de comprimento, em função então das tensões. Então o nosso ΔV sobre VI será igual, abre parênteses, sigma xx sobre E menos mais o próximo termo, o epsilon yy, e o terceiro termo, o epsilon zz. Trabalhando a expressão e expandindo-a, somos capazes então de chegar à expressão que o ΔV VI é igual a 1 menos 2 coeficiente de Poisson a dividir pelo modo de elasticidade e a multiplicação, a soma das três componentes da tensão normal. Portanto, alternativamente à definição através da deformação, podemos chegar à variação de volume por unidade de volume através das tensões. Irei agora apresentar o conceito de módulo de compressibilidade volumétrica. Ora bem, este módulo revela a tendência de um dado material em se deformar em todas as direções quando carregado em todas as direções. Considere-se então uma pequena esfera dentro d'água. A esfera vai estar sujeita a pressões em todas as direções. O que quer dizer que qualquer cubo infinitesimal no seu interior estará sujeito, então, a pressões em todas as faces. Teremos, então, uma pressão na direção y, contrariada por uma na direção y sentido contrário,
uma pressão na direção Z na face superior contrariada por uma na face inferior, uma na face no plano YZ e outra pressão na face posterior. Estas pressões, na verdade, são já as nossas tensões normais. Conseguinte, temos um estado de tensão hidrostático. Em que o σx é igual a menos P, pois é de compressão. Compressão é sinal negativo. Σy é também menos P e σz é também menos P. Pois bem, neste caso, eu sei que, recordando a noção de há pouco da extensão volumétrica, eu sei que a variação volumétrica do material é dada por 1 menos 2 vezes o coeficiente de Poisson sobre o modo de elasticidade, a que multiplica o traço do tensor das tensões ou a soma das tensões normais. Todas estas tensões, na verdade, são menos P. Fazendo a substituição, obtenho, então, a expressão menos 3P, que pode ser desenvolvida para ficarmos com menos 3, 1 menos 2000, sobre o modo de elasticidade, vezes P. Podemos então dizer que a variação volumétrica é igual a menos 1 sobre K, K sendo uma constante material, vezes a pressão instalada. É notório que K será então E sobre 3, 1 menos 2, 1000. E este sim é o módulo de compressibilidade. Do nosso material. Recordo apenas a lei de Hooke para fazer um paralelismo. Recordam-se que na lei de Hooke a tensão era igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. E neste caso o que acontece? Neste caso temos a variação volume por unidade de volume é igual a menos 1 sobre K vezes a pressão. Rearranjando a expressão, verificam que dá, sendo que, em termos de paralelismo, isto corresponderia à deformação, a dimensional, este corresponderia ao modo de elasticidade e este iria corresponder à tensão instalada. O módulo de compressibilidade do material, o K, vem, vamos ver as unidades do K. Reparem, ele é igual a E 3, 1 menos 2, 1000. Ora bem, em cima temos pascais e na parte inferior temos o coeficiente de Poisson apenas, que é adimensional. Conclusão, mantém-se adimensional. O que quer dizer que o nosso K, as dimensões do K, são em pascais também.